Olá, boa noite a todas e todos que acompanham essa transmissão. Nós vamos hoje ter a segunda aula do curso Desafios do Desenvolvimento Brasileiro pós-Covid. A aula de hoje será sobre o papel da burguesia e o desenvolvimento, e a professora que vai ministrar a aula será a professora Tatiana Béranger. Mas antes de eu passar a palavra para a Tatiana e fazer uma apresentação sobre ela, eu gostaria de dar alguns informes gerais para as pessoas que estão inscritas no nosso curso, né? Lembrando que esse curso é um curso de extensão universitária, então, no final do curso, para que vocês possam ser certificados, vocês terão que responder a um questionário que será disponibilizado pela escola, um questionário de múltipla escolha. Então, é importante que vocês acompanhem as aulas, mesmo para quem não puder acompanhar ao vivo. Os vídeos ficarão disponíveis na página do Facebook da Escola do Parlamento, então fica aí a indicação para que vocês acompanhem, caso não possam acompanhar ao vivo, ok? Então, vou começar aqui uma breve apresentação da professora Tatiana, e também relembrando vocês o intuito do nosso curso. Esse curso de extensão universitária foi pensado pela Escola do Parlamento, em conjunto com o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC. Eu sou professora da UFABC, faço parte do NIGES, e a professora Tatiana também é professora da UFABC. A professora Tatiana é graduada em Relações Internacionais pela Unesp, é doutora e mestre em Ciência Política pela Unicamp. A professora Tatiana atua na UFABC desde 2015, ela é professora do Bacharelado em Relações Internacionais e também dos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e também no programa de pós-graduação em Economia Política Mundial. Atualmente, a professora Tatiana é coordenadora adjunta do NIGES e também uma das organizadoras desse curso. E, por fim, ela é autora do livro A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula. Então, a gente não poderia ter pessoa melhor para falar sobre esse assunto da aula de hoje. Então, eu passo a palavra para minha querida amiga e colega da UFABC, professora Tatiana Béranger. Você tem o tempo que achar necessário, Tatiana, para fazer a sua exposição, e assim que você finalizar, nós vamos então colher as perguntas do público que nos acompanha e vamos interagir com eles, ok? Então, a palavra é sua. Muito obrigada. Ok, obrigada, Fernanda. É sempre um prazer dividir um espaço, construir um projeto com você. Quero agradecer à Escola do Parlamento pela oportunidade, pela parceria realizada com o NIGES, né? E dizer da satisfação que ainda que, infelizmente, da maneira virtual, né, mas de poder dialogar aqui com esse público, que me parece qualificado, né? Nós estávamos falando antes, tentando um pouco entender quem são vocês, né? Que estão aí do outro lado da tela, né? Muitas mulheres, professoras também, então muito nos agrada também poder fazer esse diálogo e esse espaço de formação, né? Bom, eu peguei um tema que muitos poderão chamar de espinhoso, talvez né? Não vou poder aqui trazer, né, uma perspectiva tão esperançosa como a professora Fernanda trouxe na sua primeira aula. E vou buscar, então, trazer algumas perspectivas históricas e caracterizações sobre o que é, então, a chamada burguesia brasileira e qual o papel ela construiu e desempenhou ao longo da trajetória do desenvolvimento brasileiro. Vou fazer isso para mostrar algumas marcas e algumas questões que podem nos ajudar a pensar, né? Digamos assim, essa grande celeuma que e aí, podemos contar ou não contar com uma burguesia para desenvolver o capitalismo brasileiro? O que é que seria isso? Como é que a bibliografia e como é que as análises políticas têm trabalhado sobre esse tema? Então, de antemão, eu queria dizer o seguinte: existem muitas formas de se interpretar, né, o que é uma burguesia. E uma forma que talvez seja muito corriqueira é aquela que eu não vou trabalhar, que é uma ideia de que a burguesia é uma classe social una e indivisível, e que ela controla o aparelho de Estado.
Ela controla os interesses e a política do Estado. Bom, parto então de uma visão de que a gente vai ter que falar aqui de frações da burguesia, de divisões que estão ligadas não necessariamente apenas aos setores econômicos, ou seja, a posição que ocupam na produção, na circulação, no tamanho do capital, né? Mas as suas posições político-ideológicas. Como é que se entende esse processo? Então, esse é um elemento aqui. Poderíamos falar das burguesias brasileiras, mas, claro, que vou definir uma aqui que tem um caráter mais brasileiro. Veja, e já de antemão preciso dizer, um caráter brasileiro não quer dizer que é um caráter nacional. Essa é uma questão importante. A professora Fernanda falou muito, na primeira aula, sobre a questão da dependência, né? Ou a questão de como é que se pensa a ruptura com o processo de dependência. Do ponto de vista da perspectiva marxista, né, existem várias formas e processos políticos que podem levar à ruptura da dependência. O principal deles, então, na verdade, é a própria constituição de uma revolução burguesa, ou seja, que é que leva à constituição do capitalismo. As principais formações sociais imperialistas passaram por revoluções burguesas, ou seja, tiveram esta classe dominante dirigindo um processo de transformação e de construção de um Estado nacional, né, que é aquilo que define a estrutura jurídico-política do Estado capitalista, que é pautado, então, por manter, né, o modo de produção capitalista, constituir essas relações sociais de produção, que é o assalariamento, a propriedade privada, um direito formalmente igualitário, né, e instituições universais. Essa é a diferença dos modos de produção pré-capitalistas. Né? O Brasil, então, quando fez essa transição, esse processo não foi dirigido pela burguesia brasileira. A transição, dentro da literatura que eu trabalho, principalmente a tese do professor Décio Sais, chama Formação do Estado Burguês no Brasil, vai dizer o seguinte, olha, o Estado capitalista, ele vai ser formado a partir da abolição da escravidão, que permite a instauração do direito civil, né, que é aquele direito basilar do capitalismo, que pressupõe que não há propriedade sobre outros, sobre a mão de obra, né, no caso do escravismo, abole isso e passa para relações de assalariamento. E, em seguida, o processo de proclamação da República, porque o processo de proclamação da República é aquele que vai dar o contorno da questão nacional, de se assumir enquanto Estado Nacional, de organizar a partir desta ideologia, que é uma ideologia que pressupõe que, aparentemente, todos seriam iguais, que você não teria um Estado de classe. Os Estados pré-capitalistas, que era o tipo de Estado do escravismo moderno brasileiro, ele se assumia enquanto Estado de classe. Ele dizia, olha, esse Estado é dirigido, ele é dominado e ele serve aos interesses dos grandes latifundiários. Ele excluía, veja, os escravos não eram cidadãos, não eram parte, não podiam nem tampouco integrar também o corpo de funcionários desse Estado. Com a República, as instituições passam a ser formalmente universais, e o direito formalmente igualitário. Mas quem é que realizou este processo? No sentido de quem foi a força dirigente, veja, aquilo que vai dar base para a formação de uma burguesia brasileira não é dirigido por ela própria. Ela foi dirigida, né, por um setor médio.
isso é a característica da manutenção da dependência. Talvez essa seja uma principal diferença de pensarmos as transições políticas que viveram as grandes nações imperialistas e a transição política que viveu o Brasil nesse processo. Qual é esse setor médio que vai realizar isso? São, sobretudo, os militares. Os militares, né, enquanto um corpo de funcionários do Estado, eles passam a ser influenciados por ideias positivistas, né, ligadas ao progresso, e que defendem uma constituição do Estado que seja pautada pela regra do Estado capitalista, que é a regra do burocratismo. Porque isso traz uma certa autonomia relativa, isso rompe com os mandos e desmandos que uma família real fazia na política, e que conduziu aos desastres, por exemplo, da própria Guerra do Paraguai. Eu acho que é uma coisa que poucos falam também, né, de como é que esse setor vai se fortalecer e vai, digamos assim, passar a ter uma certa resistência, um certo conflito com a forma como a monarquia dirigia, né, o Estado brasileiro. Vão se fortalecer e vão dirigir esse processo que levaria, então, à constituição de um Estado moderno, pautado pela modernização, pelo burocratismo, e que levaria, então, ao progresso, constituiria o progresso. Mas eles vão fazer isso sem uma ruptura radical, sem a ruptura radical com a inserção, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? Na inserção internacional. E também, isso é muito articulado, no caso brasileiro, sem a ruptura, ou sem a grande transformação da estrutura social, que é a marca da desigualdade, né? Da Constituição que vem, então, do período colonial, do período monárquico, e que vai prevalecer, que vai persistir. Então, persiste com uma certa reminiscência desse antigo modo de produção, né, e que vai tendo novas formas aqui de articulação, né. A dependência também, ela marca, né, um processo que é de você ter um setor de uma grande massa marginal, que não entra, de fato, né, nas relações sociais de produção capitalistas, que vai se manter, de certa forma, apartada, ou ainda em relações, né, com resquícios do escravismo, ou que vão mesmo para a vadiagem, para a vagabundagem, como a literatura colocou, porque não se inserem, não são absorvidos, até porque a gente passa também nesse processo da republicanização brasileira, né, por o processo do branqueamento, da vinda de imigrantes. Então, tendo essa estrutura jurídico-política, que pressupõe a garantia da propriedade privada, né, e do assalariamento, o acúmulo de capital que começa a ter, né, e da modernização com as ferrovias, com todo o processo de desenvolvimento que o Brasil vai passar naquele momento, é que se leva também à constituição, né, primeiro, de uma burguesia agrário exportadora, que é ligada ao café, né, e, em segundo momento, até em parte como origem, alguns setores que começam a deslocar, a ter um capital acumulado suficiente ali no seio da burguesia cafeicultora e a se associar aos grupos externos, em especial ao capital inglês, que estava aqui instalado no Brasil, né, em bancos, em setores de infraestrutura, e especialmente controlando as casas de importação e exportação, né, é que esses setores começam a ter também, ou a configurar a burguesia industrial nascente. Então, vão conviver na história do desenvolvimento do capitalismo brasileiro duas frações de classe, duas burguesias. A burguesia, tida como a burguesia associada, que é mais pautada pela exportação de commodities e que acaba tendo uma posição político-ideológica de mera correia de transmissão dos interesses imperialistas no seio da formação social brasileira, que aceita o fato de importar, por exemplo, produtos industrializados, né, com
aquilo que se configura uma burguesia interna, veja. Não se conforma no Brasil uma burguesia nacional, que vai ter um projeto de desenvolvimento brasileiro claro, que pressupõe a ruptura com o imperialismo, né? Um enfrentamento direto com esse capital externo que atua aqui internamente. Ela vai, muitas vezes, se associar a ele. Claro que, como sua característica própria, tentando ser predominante, mas, em muitos casos, não vai conseguir e vai aceitar esta condição. Então, esta burguesia interna, ela tem uma posição, digamos assim, que ela é dúbia mesmo. Por quê? Ela é dependente, sobretudo quando a gente pensa em cadeias produtivas, né? Ela é dependente do capital externo, financeira, tecnologicamente, né? Mas, para ela sobreviver, ela precisa do Estado. Ela precisa que o Estado adote políticas protecionistas. Seja um protecionismo radical, como em alguns momentos, seja um protecionismo mais brando, seletivo. Mas ela não vai aceitar, por conta da sua dependência, a ruptura, o enfrentamento. Tem que ser uma política que adote, que tenha zigue-zagues, talvez, até. Essa burguesia brasileira, então, que de 30 a 1980 era grande parte ligada à indústria, né? A indústria primeiro de bens de consumos duráveis, de bens de consumo, e depois vai se tornando indústria também de capital, né? Ela tem uma tripla característica que explica, né, os conflitos políticos e sociais e as grandes crises políticas no Brasil. Ela é dependente, ela é antipopular e ela é antiestatista. E essas coisas estão articuladas. Veja. Então, ela é dependente, eu já expliquei. Por que ela é antipopular? Né, que marca aí as instabilidades, para a gente entender, né, o segundo momento dessa passagem, então, né, configurando-se uma burguesia industrial nascente ali, né, com uma origem próxima, então, do processo de acumulação e de transformação que o capital cafeiro trouxe ao Brasil, né, o Brasil passa por um segundo processo político que vai consolidar essa transição para o capitalismo brasileiro, que novamente não é dirigido por essa burguesia, que é a Revolução de 30. Veja, a Revolução de 30 é, de novo, dirigida por um setor médio oriundo, né, das colunas do setor militar, que é o movimento tenentista. O movimento tenentista estava interessado, de fato, na própria modernização brasileira, daquilo que a industrialização poderia trazer de aumento da capacidade desse Estado no cenário internacional. E ele vai liderar outros processos, né, esse setor, acho que em especial em 1950, o processo da campanha do petróleo. E contraditoriamente, né, vai assumir uma postura bastante antipopular, que se liga ao que também caracteriza aqui, então, esse segundo ponto da burguesia brasileira, em 1964. Então, você pode ter um nacionalismo, um nacional-desenvolvimentismo que seja bastante antipopular. Acho que esse é um elemento característico para a gente pensar aqui. Então, os elementos dela não ser popular é o sentido mesmo de não aceitar as políticas distributivas, como políticas de aumento de salário mínimo, de políticas sociais, e, em especial, também as políticas distributivas, como a política de reforma agrária, de reforma educacional, né, reforma urbana, todas aquela agenda e aquele movimento que estava em voga em 1964, né, que foi fruto ali do golpe de 1964. O outro elemento, né, acho que pela própria figura de Roberto Simonsen e outros representantes dessa burguesia industrial brasileira, né,
é o seu antiestatismo, ou seja, não apoiar uma campanha do petróleo. Isso por quê? Porque ela teme, né, a questão da ameaça que isso possa ter à iniciativa privada, ao capital privado. O Estado começar a ser detentor de grandes empresas estratégicas na área da mineração, petróleo, depois, né, eletricidade, infraestrutura e tudo mais, ainda que possa beneficiá-la indiretamente, pode ameaçar a sua própria existência. Especialmente num contexto de Guerra Fria, né, em que a ideia de planejamento e de, digamos assim, propriedade estatal já se assemelhava à própria União Soviética. Veja, isso aqui tudo é muito importante de destacar, porque eu estou confrontando, de certa forma, né, eu dialogando aqui com algumas teses que acreditavam que era possível pensar em uma aliança política com esta burguesia, que seria, na verdade, uma burguesia nacional e não interna, né? E que, junto com as classes populares, estivesse interessada numa política imperialista, numa política de desenvolvimento nacional radical. E a questão é que não. Então, é isso que explica as instabilidades. Veja, entre 1930 e 1964, o Brasil vive 7 crises políticas, né? Que é de 30 a 32, depois 35 com a intentona, 37 Estado Novo, 45 abertura democrática, né, o fim do Estado Novo, depois 54 o suicídio do Vargas, 61 a renúncia de Jânio Quadros, 64 o golpe de Estado de 64, né? Elas marcam o quê? Um período em que você tem instabilidade e conflito entre essas duas frações burguesas, entre a burguesia associada e a burguesia interna. O Estado está tentando atender prioritariamente a burguesia interna, mas, ao mesmo tempo, atender aos reclamos dos setores populares. E isso vai fazer com que ela oscile. Na verdade, acho que a história do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, ela se divide em 3 frentes políticas, né? Quais são essas 3 frentes políticas, né? Uma frente política, né, composta, sobretudo integrada, né, pelo imperialismo, pelo capital externo, né, que atua dentro e fora do Brasil, e a burguesia associada. Essa frente política defende, sobretudo, a vocação agrária do país. A segunda frente é uma frente política integrada pela burguesia interna e por setores populares, especialmente os trabalhadores operários e a massa marginal. E sua plataforma política é o desenvolvimento dependente com conflitos pontuais com o imperialismo. E há uma terceira frente, que é a frente que integra imperialismo, a burguesia associada, setores da classe média, né, e a burguesia interna. Quais foram os momentos que a gente consegue ver, né, esses setores e essas frentes mais colocadas? Bom, primeira frente, eu acho que eu denominaria ela como uma frente da subordinação passiva, né, que esteve presente na República Velha, entre 1889 e 1930, nos governos Collor e FHC, entre 1990 e 2012, e, recentemente, a partir do golpe de Estado de 2016, nos governos Temer e Bolsonaro. A segunda frente é uma frente da subordinação conflitiva, né, que esteve presente, então, entre 1930 e 64, né, nesse período desenvolvimentista, e nos governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2013, depois o governo Dilma começa a entrar em crise. A terceira frente é uma frente antipopular e estatista, né, que vai defender o retorno, né, à subordinação passiva. E ela está muito presente nos momentos de golpes políticos, especialmente o golpe de 54, o de 64 e o de 2016. Então, acho que esses são alguns dos elementos para a gente pensar na instabilidade política, nas formas
né, e nos fracionamentos de classe no Brasil, né. Esse primeiro conflito mais latente entre uma burguesia associada e o imperialismo e a burguesia interna, né? Por que ele guarda a instabilidade que não é só entre elas, mas é também no interior da frente desenvolvimentista ou da frente de subordinação conflitiva? Porque a burguesia interna não aceita, né, a presença e digamos assim, e a relação que ela tem que estabelecer com as classes populares. Na verdade, ela não estabelece, é o Estado que estabelece essa relação. O Estado, muitas vezes, tornando, inclusive, uma força social, uma burocracia civil aqui, como a do BNDES e de tantos outros organismos e órgãos do Estado brasileiro que vai assumir isso. E aí ela prefere, muitas vezes, então, participar das frentes políticas golpistas, né, visando o quê? Aumentar a sua taxa de lucro, né, que muitas vezes vai ficar em queda exatamente em momentos também de oscilações do próprio mercado internacional, né, de crises da balança de pagamentos brasileira, né, o desenvolvimento independente, ele traz esses constrangimentos. Esses vão sendo alguns dos elementos aqui que vão caracterizando, né, esses processos e essas rupturas. Né. Então, eu acho que esse grosso modo, é uma forma de interpretar e de conseguir analisar esse processo. Que poderíamos nos perguntar, né, bom, até que ponto podemos ou não podemos contar com esse setor? O que eu estou querendo trazer aqui, né, grosso modo, a tese de que essa burguesia é uma burguesia nacional, que vai integrar parte de um projeto político de transformação radical e de ruptura, acho que não. Tampouco não podemos descurar, né, do papel e da forma como a existência desta fração de classe leva, né, não só à adoção de uma posição política do Estado brasileiro importante, de conflitos pontuais com o imperialismo, de alcance de margem de manobra, como também permitiu, né, a existência do próprio período desenvolvimentista, de 30 a 80, com todos os seus conflitos, com todas as suas questões. A questão é conseguir olhar um pouco para esse, digamos assim, para esse jogo político, pensar em que momento ela podemos ter ou não uma aliança tática, um tipo de aproximação ou não, né? E entende, quando estou falando de frente política, é muito diferente mesmo de pacto, projeto que se faz junto, né, de aliança. À frente, eu estou pressupondo aqui um processo de instabilidade, processo de conflitos internos, né? Então, é dentro disso aqui que se tem que olhar. Não se pode deixar que a burguesia interna dirija esses processos, como ela de fato dirige. Porque aí as crises, né, virão mais forte, e a tensionamento que a frente da subordinação passiva faz, que a burguesia associada e o imperialismo fazem, são muito maiores e recorrentes. Né? No período mais recente, né, da história política do Brasil, isso se fez, né? Isso se faz muito perceptível. Então, os governos Lula e Dilma deslocaram a hegemonia da burguesia associada, que aí não é mais nem só, né, integrada pela burguesia agrária exportadora, mas especialmente pelo capital financeiro. Aquele processo que levou, por exemplo, à adoção de políticas de privatização, de abertura comercial, né, do conjunto das transformações que os anos 90 trouxeram, ele foi hegemonizado ali durante quase mais de uma década. Né? Ele recolocou o Brasil numa subordinação passiva em relação ao imperialismo,
isso era muito visível, vivendo um conjunto de acordos, né? O Brasil vai abandonar, por exemplo, um projeto próprio de desenvolvimento de tecnologia nuclear, seu projeto, né, de proteção e de desenvolvimento do mercado de informática, e tantos outros, né? Privatização da Vale do Rio Doce, de empresas estratégicas, mudança na lei do petróleo, né? Abandono do monopólio estatal do petróleo, adotando ali um regime de concessão, adotando uma série de regimes internacionais, né, que aceitam a desigualdade no cenário internacional. Então, ele abandona essa posição conflitiva que, quando há, né, uma hegemonia da burguesia interna ou um próprio fortalecimento dela no seio da política brasileira, é mais possível, né, é mais marcante. Políticas de integração regional, né, e etc. E os governos Lula e Dilma, eles vão trazer, né, ou conseguir rearticular uma frente desenvolvimentista que é um neodesenvolvimentista. Eles vão conseguir, neo aqui é exatamente para dizer o seguinte, não são só aquelas proteções que a burguesia interna precisou no período a partir de 30, que envolviam taxas de câmbio, tarifas aduaneiras, cotas de importação, financiamento do BNDES, de outros bancos estatais, né, para que ela conseguisse se constituir enquanto tal e competir, né, com o capital externo. Vai ser algo um pouco mais brando, né, colocado dentro dos marcos do neoliberalismo, colocado dentro dos marcos dessa hegemonia do capital financeiro. Vai ter um protecionismo seletivo, que era pautado, por exemplo, pela preferência da burguesia interna brasileira às compras governamentais, né, as políticas de conteúdo local, que obrigavam as empresas que tinham tirado recursos do BNDES a comprarem prioritariamente de indústrias brasileiras, né? E vão também ali ser pautadas por um processo que é o aumento dessa competição com o capital externo. E aí não apenas no mercado interno, mas também no mercado regional. Então, uma política que visava, né, conquistar mais mercados para exportações dos produtos manufaturados brasileiros e do agronegócio. Foi chamada da política externa Sul-Sul, a política externa que tentou diversificar, né, os parceiros brasileiros, especialmente na América do Sul e África. E também buscou internacionalizar esta burguesia brasileira, permitir que ela atuasse em outros territórios. E aí aqui nós não estamos falando de uma burguesia brasileira, mas apenas ligada estritamente à indústria da transformação. Mas ela vai unificar o setor agrário exportador, né, a indústria da transformação, a construção civil e a mineração. Ela também, veja, ela não é puramente, né, uma burguesia com capital autóctone. Ela conta, às vezes, na sua própria ponta com multinacionais, né, ela tem esse caráter de uma certa dependência. Mas foi um processo muito importante, nos saltos do crescimento brasileiro e numa política que se pautou, né, em ter apoio, e aí o apoio aqui não é ilusório, né, é um apoio das classes populares, tanto dos setores marginais, né, quanto do operariado urbano. Então, e dos solteiros camponeses. Então, através de políticas sociais, como Bolsa Família, através também de políticas de distribuição de renda, acho que a mais importante era a política de aumento de salário mínimo, adotada nos governos Lula e Dilma, né, que conseguiu aumentar em 70%
o salário mínimo, que era uma lei, né, que se baseava no aumento real acima da inflação, então, aumentando o poder de compra, aumentando o crédito, por exemplo, crédito para pequenos produtores agrícolas, acesso à universidade, expansão do sistema universitário, né? Então, cotas nas universidades, cotas nos serviços públicos, né? É algo que envolveu aí uma política também ligada, né, ao aumento dos direitos das mulheres e dos negros. Então, esse processo que vai entrar em crise. Nessa frente, digamos assim, golpista, né, sempre contou-se, então, com a classe média, mas não é ela inteira. É com a alta classe média brasileira. Ela também é fracionada, veja. Né? Os setores populares, eu já falei aqui, entre trabalhador, operariado e massa marginal, e a classe média também. Nós temos uma alta classe média, né, que tende, muitas vezes, a ter uma posição política muito mais próxima da burguesia, esse setor intermediário, que, apesar de muitas vezes ainda viver do assalariamento, né, são salários elevadíssimos, e ela tem também, né, julga, né, a profissão liberal, digamos assim, né, mais ligadas ao setor de serviços, e uma alta escolaridade. E ela é pautada por uma ideologia política, que é a meritocracia, a ideia de que a ascensão social, o aparelho escolar, pode levá-la a alcançar, né, outros postos na hierarquia social. A meritocracia faz com que esse setor seja muito reacionário em relação, por exemplo, às políticas de cotas, que é contrário a isso. Isso é um princípio que seria invadido. Ela também é muito moralista, porque ela acredita ou se apega, né, nessa questão do que o Estado pode ou não trazer, como é que do papel do Estado, e acaba muitas vezes sendo cooptada por uma política da ética na política, que é a questão de ser contra a corrupção. Veja, é o uso político que se faz disso, para justificar o seu incômodo com políticas, né, que visam suprimir ou melhorar, talvez, a desigualdade no país, né, elas vão começar a se incomodar com isso, e aí se apegam a valores supostamente morais, quando, na verdade, é um posicionamento de classe. Elas são contra as políticas distributivas também, é um setor bastante popular. Então, por isso que se unificaram ali, né, em 2016, para o golpe da Dilma, em nome das reformas trabalhista, previdenciária, administrativa, né? Então, tanto a burguesia associada, quanto a burguesia interna, a alta classe média e o próprio imperialismo. Tem um papel importante nisso. Então, o que é que se faz o que é que temos a partir do governo Temer e Bolsonaro, né? Eu acho que eles são dirigidos prioritariamente pelo capital externo e pela burguesia associada, que passam a se beneficiar, então, desse neoliberalismo 2.0, né, pautado em políticas de abertura comercial, de buscas por investimentos externos, pelos leilões do petróleo e do gás, pela privatização dos bancos e dos correios, né? Uma política externa marcada pela aproximação com os Estados Unidos, pela candidatura do Brasil na organização, na OCDE, que é chamado como Grupo dos Ricos, pela tentativa de aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, né? Mas a burguesia interna, ela parece integrar a base desse governo também, tendo em vista, então, a sua vontade, o seu apoio à reforma trabalhista, previdenciária, administrativa e tributária, que configuram ou conformam o que a burguesia interna brasileira chama da agenda do custo Brasil, que é uma agenda que pressupõe a diminuição dos custos com as folhas de pagamento, nada mais é do que o retorno
do anti-popular nessa fração burguesa. A diminuição também dos tributos, né, seu anti-estatismo e anti a distribuição, políticas de distribuição de renda, e a expectativa do investimento em infraestrutura, que pode para ela, então, contar, ou deve contar com capital externo. Então, tal qual em 1990, essa fração está esperando, com isso, aumentar a sua competitividade em relação ao capital externo. Isso por quê? Porque ela desconsidera a questão da dependência financeira, econômica e tecnológica que ela tem em relação a ele, né? Essa fração, além disso, no atual momento, em especial o setor produtivo ligado ao agronegócio, também tem declarado o apoio às políticas de desmatamento, os ataques a demarcações de terras indígenas e o aumento do uso dos agrotóxicos. Ou seja, há também agora a inclusão de uma pauta antiambientalista nesse setor, uma nova característica de parcela dela, né? Acho que esses são alguns dos elementos para a gente entender, né, esse atual cenário e o conflito que se coloca, né? Um momento político que ainda temos, ainda conserva a aliança desses setores em nome destas reformas, em nome do retorno à subordinação passiva em relação ao imperialismo. Não que isso tenha eliminado os conflitos que existem entre elas, que eles não possam ressurgir. A gente tem uma novidade na cena política brasileira, que é a pandemia do Covid, que é, inclusive, o tema aqui do nosso curso, né? Os desafios do desenvolvimento brasileiro pós-Covid. Acho que agora, na situação do Covid, a forma das divisões, né, entre as frações de classe, ela assumiu aí um novo contorno, né, que é ligado, né, ao apoio ou não ao isolamento social, né, ou o chamado política defendida pelo atual governo como isolamento social vertical, né, sob a égide da insígnia "a economia não pode parar", né. Aparentemente, veja, na cena política, né, houve uma divisão entre o governo federal e governos estaduais e o Congresso brasileiro. Mas, do ponto de vista das classes e frações de classe, né, o apoio a esse isolamento vertical, ou seja, aqueles que sustentaram a política do governo federal, esteve mais ligado à burguesia a burguesia comercial e de serviços no Brasil, né, a burguesia industrial, liderada aí pela CNI, pela Fiesp, e ao agronegócio. Enquanto o capital bancário nacional, a burguesia financeira associada, a indústria automotiva, setores de telecomunicação, a indústria de alimentos e supermercados, e os pequenos e médios produtores rurais, né, defenderam o isolamento mais radical, né? E tiveram bases de apoio diferentes, cada uma dessas posições, né? A classe de apoio, então, daqueles que defendiam isolamento vertical, contou mais com pequeno e médio capital, com trabalhadores informais, porque aí aqui a gente precisa ver também como as classes populares vão se posicionando nesses momentos, né? E enquanto, então, aqueles que defendiam o isolamento social, teve aí como base, como classe de apoio, as classes médias e frações trabalhadoras favoráveis, né? Então, a esse isolamento social e a proteção social também. Nós estamos falando aqui da divisão daqueles que apoiam também a política de renda básica. Então, é algo que tem mexido bastante também com a dinâmica política brasileira, né, e que pode ou não aí nos colocar elementos, né? Eu penso que, no pós-Covid, a agenda neodesenvolvimentista pode ou não voltar à tona, né? Mas ela já mostrou os seus limites. Veja, uma agenda, né,
de desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista, ela vai ter como base, né, esta frente que integra a burguesia interna e os setores populares, mas ela é dirigida pela burguesia interna. Tem uma necessidade de pensar uma agenda de desenvolvimento, né, numa radicalidade da direção dos setores populares, ou seja, dos interesses deles estarem colocados, mas que não exclua, que vai precisar contar, talvez em um primeiro momento, com esta burguesia interna, para fazer o enfrentamento com a burguesia associada, com aqueles que defendem a vocação agrária e a plataforma de valorização de capital que o Brasil acabou se tornando, tendo a burguesia associada aí como força dirigente em muitos momentos, inclusive no momento atual, né, esse enfrentamento com o capital externo, ele pressupõe uma aliança tática em determinado momento com a burguesia interna, mas sabendo colocar os seus limites, e sabendo, acho que ou aceitando, o fato de que ela não só tem o seu caráter antipopular e antiestatista, né, que limitam isso, mas que estas agendas não integram, né, a parte das reformas estruturais, que são necessárias para o desenvolvimento de um capitalismo autônomo. Veja, um processo de transição política mais radical no Brasil, ele envolve não só a ruptura com a dependência, mas a realização de reformas estruturais que resolvam a questão da desigualdade social no país. E aí eu estou falando da reforma urbana, da reforma agrária, da reforma educacional, de uma reforma no setor de transportes, né, de pensar, de fato, um projeto nacional soberano e popular. Acho que esta é a disputa. Lembrar o seguinte, nesses momentos em que a bandeira do Brasil aparece, né, ou a forma nacional aparece em camisas da CBF, ou em outros tipos de manifestações, lembra que há muitos tipos de nacionalismos, nós estamos diante de um nacionalismo neofascista, que é o que o processo do golpe vem consolidando e o governo Bolsonaro vem cada vez mais aprofundando. Né? Estamos num momento de transição de regime político no Brasil. O fascismo, né, ele está sendo marcado por um discurso nacionalista, né, bastante conservador, mas que pauta pela exclusão de um setor, que é típico do neofascismo. Exclusão dos negros, dos indígenas, das feministas, do movimento LGBT. Então, é a disputa sobre o que é, né, a nação brasileira, o que pode ser um projeto popular, o que pode ser um desenvolvimento, né, que conte, de fato, com um nacionalismo democrático, popular e soberano. Acho que esses são parte aqui dos desafios e das questões que se colocam. Então, a análise concreta da situação concreta, como Marx nos ensinou, né, tá colocado em textos como 18 Brumário e tantos outros, é conseguir ver essas fissuras, essas contradições, é conseguir descer de que o conflito que está colocado não é apenas um conflito em candidaturas ou entre governos federais e estaduais, entre o Congresso e o governo federal, mas é conseguir entender qual é a base, né, quais são de fato os interesses de classe e fração de classe que estão por trás disso. E de que forma essas contradições podem ou não interessar, criar mais brechas para os setores populares, né, e permitir a construção, né, de processos políticos mais radicais, que possibilitem, então, o desenvolvimento brasileiro. Então, acho que essa é um pouco da análise que eu gostaria de trazer aqui, né, inserando aí perguntas e debates, tentando entender, então, esse jogo, né,
político que divide as frações de classe no Brasil, especialmente as frações de classe dominante, quase num condomínio, que elas vão alternando as suas hegemonias e em que momentos pressupõem alianças entre elas, né, contra os setores populares e etc. Muito pressionadas, eu acho que é isso que a gente tem que falar aqui, muito pressionadas por interesses externos, por forças políticas externas, interessadas na manutenção da dependência brasileira, do subdesenvolvimento brasileiro, da desigualdade social no Brasil, e racial e de gênero. Né? Então, como articular isso? Né? Como explorar essas fissuras, essas contradições internas que marcam as classes dominantes brasileiras? Como disputar o controle da política do Estado, que é aquele que define a política, que pode definir o desenvolvimento nacional. Acho que é isso, eu agradeço especialmente aqui aos tradutores de Libra, né, por permitirem a democratização do acesso ao conhecimento, né, e pela inclusão social, e me coloco à disposição para seguirmos aqui no debate. Professora Fernanda, temos comentários? Consegui, vamos lá. Eu estava tentando me desmutar e eu não estava conseguindo. Então, agradecer muito, né, essa excelente aula que a professora Tatiana nos concedeu, né, e eu gostaria de pedir aí para as pessoas que querem fazer perguntas irem se manifestando pelo chat, para aproveitar o tempo que a professora Tatiana está aqui, enquanto as pessoas vão se animando e se aquecendo, fazer alguns comentários bem gerais, né? A partir da fala da Tatiana, eu ainda estou absorvendo a quantidade de questões que ela nos colocou, né? Eu costumo falar bastante que a gente não está aqui para dar respostas, nós estamos aqui para plantar mais perguntas nas mentes das pessoas, e aí o caminho de construção de resposta é um caminho que cada um tem que buscar, né? E aqui nós estamos trazendo elementos, tijolos, para a construção desse raciocínio. E aí, Tatiana, né, pensando até do ponto de vista da área que eu milito, né, da minha perspectiva teórica, uma das primeiras perguntas que você me incita a te fazer é pensar, né, nós estamos num momento de muita desesperança, de que parece que a gente não tem saída, né, dessa situação em que nós estamos colocados e colocadas, né, e uma dos principais meios, né, que a estratégia desenvolvimentista coloca como saída é essa aliança, né, entre os vários setores que compõem o sistema econômico, o sistema político, para justamente viabilizar essa agenda, né, de desenvolvimento por meio do desenvolvimentismo. E essa exposição que você fez, né, fez quase que cair por terra, né, uma das minhas esperanças, né, embora criticamente a gente saiba dessa dificuldade, e aí a reflexão que eu gostaria que você nos ajudasse também a construir, né, se você enxerga a possibilidade, né, de uma força transformadora em alguma dessas classes, ou alguma dessas composições ou fissuras de classe que você identificou, né? Trocando em miúdos, né? Se a gente tem ainda alguma chance de modificar o futuro, de transformar a nossa perspectiva de futuro, da onde virá a fonte dessa mudança? O que você acha? Muito bem. A expectativa de futuro só pode vir das classes dominadas, das classes dominantes, não. Acho que o projeto de futuro é o projeto da maioria, né? E é o projeto daqueles que produzem, de fato. Porque é isso que a gente precisa falar. Quando a gente está falando em burguesia, o que é que significa? É aqueles que não fazem parte da produção direta. Você tem uma separação, eles têm a propriedade privada e não realizam a transformação, né, da mercadoria. E não realizam de fato, não são a mão de obra, né? Claramente não estão interessados nisso. Veja, mesmo na questão da ruptura com a dependência, porque como nós temos essa articulação entre dependência e desigualdade, a posição, né, da burguesia brasileira é uma posição muito favorável, porque ela vive
enquanto classe ou enquanto sujeito, né, condições de vida muito favoráveis, né? Bom, nós temos resquícios claros, assim, né, dessas reminiscências que eu comentava, né? Então, ser um capitalismo, ser alta classe média ou burguesia no Brasil te confere condições sociais, né, muito vantajosas. Então, que você não vive de fato, né, a questão da dependência enquanto indivíduo, enquanto classe sim, mas enquanto indivíduo não. Uma ideia da transformação e da questão aqui não se coloca, né? Então, eu acho que assim, a transformação radical ela só pode ser fruto de organização de fato da classe trabalhadora, né? No seu conjunto, né? Então, pegando aqui setores das classes médias baixas, setores da massa marginal, setores do operariado urbano, setores camponeses, pequenos camponeses, né? Que vão estar interessados, de fato, na construção de uma sociedade mais igualitária e etc. Mas eu acredito nesse processo político, Fernanda, de uma forma em que ele possa ser construído, né, em etapas, em processos políticos que vão, digamos assim, se agradando. Eu acho que a gente está num momento, digamos assim, tão difícil, de tanta dificuldade de correlação de forças mesmo favoráveis, né, a esses setores, que nós temos inimigos muito fortes a combater, como o capital externo, né, a presença do capital financeiro e toda a agenda internacional, como ela é pautada. Esse é um elemento importante. A dependência não é só uma fraqueza econômica, né, mas é aquilo que transforma numa dependência político-ideológica, numa fraqueza, numa dissolução político-ideológica. Veja, então, toda vez em que aparecem os discursos de que há uma nova ordem global, ela se insere por esta forma, que é abertura comercial, que é entrar na OCDE, que é defender os regimes de propriedade intelectual, que é defender investimentos, etc., a burguesia brasileira é cooptada por isso. Ela entende o seguinte: bom, o mundo todo está caminhando nesse sentido, como posso ficar de fora? Né? E como é que ela vai se colocar nesse processo? Eu acho que esse é um elemento importante. Eu queria destacar uma outra questão, assim, da minha análise, da forma que eu estou construindo aqui, é que há muitas análises marxistas também, ou de campos teóricos críticos, que diriam para você que o fracionamento não existe nem, né, do ponto de vista mundial. Nós estaríamos vivendo numa época de mundialização do capital, né, de que eles estão todos integrados nesses organismos internacionais, no Banco Mundial, na OCDE, e que você não teria nem esse conflito. Então, já que eu estou te trazendo o seguinte, nós temos um cenário, nós temos ainda onde nos apoiar num primeiro momento de conflito, que há divisões e há fracionamentos entre as burguesias, e aí em escala mundial e, sobretudo, também em escala nacional. E é como aproveitar dessas fissuras, né? Talvez para um primeiro momento de enfrentamento a esse neoliberalismo ortodoxo e radical, a agenda que se coloque seja um neodesenvolvimentismo. E aí é saber, já aprendendo com os erros e limites dos processos anteriores, o que deste neodesenvolvimentismo, como é que a gente tem que avançar, né? Como é que os setores populares têm que se colocar com mais ênfase, com mais força nesse processo, né, com mais organização política. Isso exige organização política das massas, isso exige formação política, isso exige, na minha opinião, refundar a esquerda brasileira, né? Então, não se trata aqui de defender, né, um pacto ou uma aliança com a burguesia brasileira, mas sim da tarefa que a esquerda tem que se colocar e que, pragmaticamente, pode ser contar com esta divisão que existe entre as frações de classe dominante, né? Então, você olha dentro disso e consegue traçar passos e etapas desse processo político, e da sua agenda, e etc. Não, muito bom, Tati. Já apareceram aqui mais perguntas, professora Tatiana, e eu gostaria também de repercutir um pouco do que você disse, que uma das principais motivações, eu acho, que nos levou, né, da universidade a conversar com a escola do parlamento e procurar formas, né, mais extensas, né, para levar esse debate para além dos muros da academia,
tem esse intuito de trazer para o debate quem de fato está interessado no desenvolvimento, né? E aqui pensando no desenvolvimento como um processo que de fato leve a uma melhoria no padrão de vida das pessoas, numa sociedade mais igualitária, mais justa, de fato um país com um projeto de nação, né, que tenha a vida da sua população como principal objetivo, né? Quando a gente coloca em foco, eu acho que a escola de hoje nos coloca ainda mais em evidência isso, que a transformação, como você bem disse, ela não virá das classes dominantes, porque para as classes dominantes, a situação em que nós estamos é extremamente confortável e interessante do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, porque é um sistema de dominação, de conformação ideológica imposto, e eles estão lucrando muito com isso. Então, se a gente não trouxer para o debate, a quem interessa verdadeiramente o desenvolvimento, a gente vai perder essa batalha das ideias eternamente, né? Então, nesse sentido, eu vou trazer aqui algumas questões que vão na linha, né, dessa sua primeira resposta, que é a pergunta que a Angélica Brandão coloca, que ela diz o seguinte: por que o Estado insiste nesse domínio? E a educação sempre é o aparelho ideológico desse Estado. Como fazer para se liberar desse domínio? Quer responder essa, Tatiana, ou você quer que eu já faça a próxima? Eu acho que sim, porque depois elas vão num outro sentido, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Porque o Estado insiste nesse domínio. A educação é sempre um aparelho ideológico desse Estado. Como liberar esse domínio? Bom, a educação não é necessariamente um aparelho ideológico do Estado. Da forma como eu vejo o Estado, a ideologia dele é a própria ideologia nacional. O Estado é por si, né? Também uma estrutura que reproduz a sua própria ideologia. E ele vai permitir, veja, a existência da escola capitalista, a existência da mídia e da imprensa dando concessão e etc., né? Bom, a educação é uma das formas, claro, de formação da classe trabalhadora, mas também da classe média. Acho que a grande questão é a gente conseguir entender, inclusive, a educação a partir das classes, né? Aparentemente, é o seguinte, a gente tem uma grande dificuldade da classe operária, da classe trabalhadora, de fato, frequentar o aparelho escolar, né? Dela se manter dentro dele, por condições próprias de subsistência, veja. Né? Ela é levada rapidamente a ter que ir para o mercado de trabalho e a abandonar os estudos, inclusive quando a gente já está falando também no ensino universitário. Enquanto o setor que mais vai apostar na educação enquanto forma de ascensão social é a classe média. Né? Porque a burguesia, ela não precisa estudar, ela vai herdar, ela vai ser colocada em grandes postos, né? Então, é o setor da classe média. Então, eu acho que os professores e professoras têm um grande desafio, que é o saber formar, sem formar exclusivamente sujeitos acríticos, né, que vão entrar nesse mercado de trabalho, que vão ser mercadoria, de fato, né, que podem só reproduzir isso, que não vão querer transformar, né, e transformar a sua própria existência. Né? Acho que esse é um grande desafio. E, além disso, é lutar por um aparelho escolar democrático e inclusivo, ou lutar pela possibilidade da permanência no aparelho escolar e universitário. Né? Eu acho que essa é uma reforma, digamos assim, importante e radical, que pode contribuir para a transformação da sociedade brasileira. Não só ela. A educação, de fato, não pode ser vista como um único elemento. Veja, acreditar que a educação é o que transforma é acreditar no discurso da classe média. É a educação transformadora. Porque a educação, por si só, que gera diplomas, que coloca o povo, ela transforma, de fato, a vida desse povo. Não podemos negar isso. O ingresso de jovens negros na universidade transforma a vida das suas famílias, transforma a estrutura social brasileira, né? Mas não revoluciona, não acaba com o sentido, né,
dela em si, né? Então, acho que esse é um elemento, né? E é um grande desafio, uma grande questão, inclusive no momento em que estamos falando também sobre o neofascismo, né? Na forma do controle, ou de como ele se coloca em defesa do obscurantismo, contra as políticas de ciência e tecnologia, né? Então, acho que tem todos esses elementos aqui para pensar. Acho que é isso. Vamos para as próximas. Não, excelente. Eu gostaria de mencionar a presença aqui entre quem está assistindo, a professora Patrícia Helena Fernandes Cunha, que estava comigo na aula inaugural e que será a responsável por uma das aulas do curso. Então, parte boa noite para você. E aqui já repercuti também a pergunta que a Keila faz, né? A Keila, também querida Keila, minha amiga Keila, acha que essa organização das classes dominadas é possível? Se sim, como e para quando? Essa é a grande pergunta, né? Assim, vamos marcar, né? Já vamos marcar, já. Bom, Keila, tudo que eu falei aqui, eu acho que tem uma questão muito clara de embasamento na história política das nações. Veja, várias nações saíram da condição de subdesenvolvimento, né, e de dependência, e hoje estão ocupando uma outra posição no cenário internacional. Especial destaque a Revolução Russa de 1917, levou, né, a União Soviética a ocupar um papel de potência, né, e a Revolução de 1949 na China. Veja, são processos em que foram organizados, inclusive, no caso da China, contou com uma aliança tática com a burguesia nacional chinesa, né, e com camponeses, e conseguiu realizar esses feitos. Agora, a grande questão é que o como e quando não é muito claro, né, assim, não é algo que eu posso te passar, que a gente vai marcar um encontro e realizar isso. Não adianta irmos todos um dia para a Avenida Paulista e isso vai acontecer. Veja, é fruto de um processo político que muitas vezes conjuga múltiplas crises. Uma crise econômica com uma crise política e social, que faz com que essas classes dominantes não consigam mais exercer também o domínio político, né, e abram possibilidades, né, para que as classes dominadas passem a se colocar e ter mais poder político. Agora, o que precisa ser feito também do lado de cá, né, além de esperar, então, é a situação política, digamos assim, é ter organização política, ter formação política, ter clareza, consciência de classe, né? Acho que são todos esses processos que se colocam aí como desafios, né? Como questão de fato da prática política. Acho que é um pouco nesse sentido. Não, e assim, a gente não sabe como nem quando, o que a gente sabe é que se a gente não começar a construir as bases para um caminho diferente, vai ser nunca, né? Então, que a gente comece sempre, né? E não desista desse processo. Aí eu vou repercutir agora a pergunta da Andréia Mello, que ela faz a seguinte pergunta: mas como a esquerda pode se unir se ela é tão diversa e aceita o diferente, ou melhor, o diferente faz parte da sua construção? Veja, o conceito de esquerda também é algo muito amplo, né? O que nós estamos considerando aqui, né? Por esquerda, pela sua diversidade. De fato, a esquerda é muito plural, né? Se a gente pensar, a gente pode falar num espectro progressista, bom, que setores a gente pode contar agora para se oporem, né, ao neofascismo? Nós temos uma frente ampla, né, antifascista, que envolve setores democráticos, que pode contar, inclusive, com Rodrigo Maia, né, com João Dória, né, no sentido de qual é o seu inimigo. Acho que essa é a análise concreta da situação concreta que eu estou propondo aqui, né? E aí eu acho que pode caber uma frente ampla, que é muito diversa. Queria, né, de uma esquerda mais radical, digamos assim, socialista, né, com princípios
e com organizações de base, movimentos sindicais, etc., e a setores, digamos, com partidos mais ligados à própria ordem, né, política. Agora, o que unifica é, de fato, a agenda, né? Então, o que pode unificar a esquerda? Veja, uma coisa se a gente vai falando também do espectro político partidário, das legendas, né? E aí a gente tem um problema próprio do sistema político brasileiro que causa mais divisão em torno do próprio financiamento. Então, assim, uma das grandes pautas, quando eu falo das reformas estruturais, é uma reforma política no Brasil, né? Que possa permitir também essas unidades, porque acho que acontece muito de uma certa culpabilização, né, do tipo, por que a gente vai ter uma eleição agora de novo e duas candidaturas de esquerda, né? Veja, não é só porque elas sabem sentar e conversar, né, mas porque há interesses e há uma forma política que quase impõe essa competição, quase impõe essa cisão. É preciso, digamos assim, se afastar muito daquilo que é a própria sustentabilidade dos partidos políticos e suas divergências, das suas questões históricas, para que haja uma unidade. E aí, veja, não necessariamente a unidade política em torno de uma candidatura, por exemplo, Lula em 1889, né, o apoio do Brizola, tudo mais, não garantiu a eleição do Lula ali naquele período. Né? Então, não é só a unidade, né? Não é só uma decisão delas, assim, como a sociedade, esta polarização social e a construção de frentes políticas na sociedade vão refletir isso. As coisas precisam estar caminhadas, assim como a elaboração ou a execução de um projeto de nação, ele tem que ser feito, né, contando com os movimentos sociais e os movimentos de massas que forem surgindo. Senão eles são descolados, né? A formulação ou essa aliança entre os partidos podem muitas vezes não refletir, né, as situações políticas existentes. Mas é um ensinamento, acho que a esquerda teria que mesmo se colocar a esse desafio, né, e a pensar isso. Não defendo, e acho que há erros políticos nessas definições. Ô, Tati, eu vou aproveitar o seu gancho, professora Tatiana, e vou te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta, sim, difícil de ser respondida, mas eu gostaria de entender um pouco o que passa aí pela sua mente. Você imagina que há hoje, né, uma agenda que poderia unificar a esquerda brasileira? Ou não? Não tem uma agenda hoje que unifique? Acho que tem. Acho que, por exemplo, as frentes políticas do período do golpe, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, elas passaram a editar, elas tinham ali, a gente poderia dizer assim, um programa mínimo, que era se colocar contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista, né, contra todos os ataques aos trabalhadores, mas ambas pensaram nos projetos que deveriam construir. Então, vejo por aí, né, assim, na cena política brasileira, na verdade, vários setores e diferentes iniciativas que estão discutindo o projeto de nação, né? Tem o projeto Brasil Popular, tem um projeto Brasil Nação, né? E todos esses setores estão discutindo e pensando esses elementos. Então, eu acho que por isso que eu insisto, que não é apenas a existência de um projeto comum que falta à esquerda, mas é como organizar base social e força social para esse projeto. Acho que a grande questão que o neoliberalismo trouxe, né, e que o momento e o contexto político atual trouxe, é de pensar também isso. Nós temos um setor, não necessariamente setores populares estão, né, lutando por isso. Muitos setores populares se tornaram base, inclusive, né, de um processo de facilitação. Isso, aqui, a disputa também tem que ser, né, entre os próprios setores e corações e mentes daqueles que precisam estar do lado de cá. E que não é porque traíram a classe, porque mesmo enquanto classe passam a pensar isso. Veja, diante da situação que vivenciam, né? Então, eu acho que o problema não é de agenda, acho que as lideranças políticas brasileiras até sabem
qual é o conjunto de reformas que o país precisa, qual é a forma, né, de, digamos assim, ter uma agenda mais soberanista. A questão também é a correlação de forças. Não adianta você ter projeto político se você não tem força. Então, assim, era possível fazer além do que foi feito entre 2003 e 2016? Havia uma situação política internacional e nacional favorável a isso? Né? Acho que é sempre diante disso que a gente tem que colocar, se não fica sempre uma coisa tipo assim, as lideranças nos traíram, como se também o fruto de uma situação política, de um projeto político, de um processo político de grande transformação, fosse fruto das grandes lideranças, e não é, não foi, né, Lenin e Mao Tse-tung que fizeram, foram dirigentes importantes, mas ligados a processos de lutas de massas, de organizações políticas importantes. Aproveitando novamente, Tatiana, esse seu gancho, e aí a minha dificuldade de falar Tatiana, que vou abrir publicamente, porque eu tenho uma amizade muito grande pela professora Tatiana, então, assim, às vezes é estranho, né, falar o nome inteiro, então, desculpem por esse lapso, mas aqui estamos num evento, né, sério, então eu estou aqui me educando para falar, né, todo o tempo devidamente. Mas pegando um pouco do gancho que a professora Tatiana colocou, que é uma questão que também aqui você me incitou a partir da sua exposição, apesar de todas essas contradições, né, de interesses, de limites, e até do interesse contrário, que é o da conformação desse processo de dominação social e política, né, que essas classes se aproveitam, é possível a gente construir uma agenda, tal como nós estávamos falando aqui, que leve à construção de um país democrático, popular e soberano, sem a participação da burguesia brasileira? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que não. Eu acho que não num primeiro momento. Eu acho que a gente precisa disputá-la ao nosso lado. Acho que tem setores que podem, inclusive, ser mais nacionalistas e adentrarem nesse processo. A questão é não deixar a direção do processo para eles. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. A direção só não vai ser se houver mais organização, se houver, né, formas de intervenção e clareza do projeto político. Porque muitas vezes o que acontece, por exemplo, no neodesenvolvimentismo, ele não era um projeto político, ele foi uma plataforma, né? Ou seja, aquilo que o governo consegue elaborar e que conforma essa frente. É diferente, você fala, temos um projeto, é o seguinte, vocês querem entrar, é assim, né? E como é que você vai fazer esse processo? Então, eu acho que é importante analisar a partir dessas fissuras, até para entender, né, a participação que pode ou não ter esse setor. Eu acho que um processo de transição, de ruptura, né, com as estruturas jurídico-políticas e as estruturas sociais, e, sobretudo, a estrutura de poder internacional que recai sobre a formação social brasileira, o que está dentro da própria formação social brasileira, pensar que o capitalismo é isso, né? Fui falando aqui sempre com a presença do capital externo no seio da formação social brasileira, ou seja, no território, né? E exercendo essa presença na vida política. Então, esse processo de ruptura e de disputa, ele exige pelo menos que você tenha essas duas frentes, né? A burguesia e as classes populares, que vão primeiro disputar contra a burguesia associada e o imperialismo. Acho que esse é um primeiro momento da luta política. Né? E aí depois se pode partir para um segundo momento de mais avanço. Mas eu tendo a achar que esse é um processo necessário. Muitas forças políticas hoje já acham que não, que a gente tem que partir para algo mais radical, que a burguesia não participasse. Eu preciso analisar. Não é uma questão fácil de responder, né? Eu vou repetir aqui um pouco o comentário que a Andrea faz, né? Ela diz o seguinte, mas uma parte da esquerda
depois da vitória do Lula, tornou-se uma parte da elite. Pelo menos é isso que ela acredita. E aqui, se você me permite, Tatiana, eu gostaria de emendar, né, aqui aproveitando para fazer uma propaganda do seu livro, você enxerga também ali alguma diferença qualitativa importante do papel da burguesia brasileira nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula? Sim. Bom, uma parte da esquerda se tornou elite. Veja, essa foi uma polêmica trazida talvez por Chico de Oliveira, né, quando ele chamava da hegemonia às avessas, né? Então, ou seja, algumas lideranças sindicais foram ocupar postos importantes em empresas, em fundos de pensão dessas empresas, com isso se tornaram parte da elite. Primeiro, o que é isso? Elite é diferente de burguesia. Estou falando de burguesia, quem são os grandes proprietários, e aí estou falando de grande capital também. Depois você fala assim, alcançaram postos de trabalho mais importantes, com salários mais importantes. Isso não faz delas elites, né? Agora, uma classe dirigente dirigiu o processo, como é que isso conformou uma determinada plataforma política, né? Aí é um outro viés. Eu não acho que ao irem para esses espaços necessariamente foram cooptadas, né? E venderam, digamos assim, a alma, e isso causou os limites do neodesenvolvimentismo. Acho que os limites do neodesenvolvimentismo é aquilo que a alta classe média não aceitou, que a burguesia associada ao imperialismo não aceitaram. Veja, eles começaram a reagir quando a Dilma aumentou o spread bancário, quando baixou juros, né? É ali que você tem o que o André Singer de cutucando a onça com a vara curta. E aí eles falaram, quer saber, vamos para a reação e vão disputar, né, e tentar trazer a burguesia interna para si. Então, as principais diferenças que eu vejo entre o governo FHC e Lula, Fernanda, agradeço a pergunta, né, e a propaganda aí do livro. Bom, é muito marcante isso, né, que durante os governos FHC era a burguesia associada que se tornou hegemônica, né. E a burguesia interna, isso é muito curioso, então, né, tentar analisar o seguinte, que eu tinha uma grande pergunta, eu falava, como a burguesia industrial, né, que recebeu um apoio do Estado e uma determinada proteção durante tantos anos, de 30 a 80, como ela foi apoiar um governo neoliberal, pautado pela abertura comercial, pela privatização, pela desregulamentação dos fluxos de capital, né, que visava, sobretudo, atrair capital externo. Como é que isso aconteceu? E o processo, primeiro, que a gente precisa entender que ele foi muito duro. Ele foi muito duro do ponto de vista da pressão externa. Então, o Brasil, nos anos 80, vai viver, né, o estrangulamento do seu próprio processo de desenvolvimento, por ser um desenvolvimento dependente, vai viver o incômodo que o capital externo e, sobretudo, o imperialismo tinha com o aumento do estatismo brasileiro, ou seja, os militares vão criar diversas empresas estratégicas, né, políticas de desenvolvimento de tecnologia. Isso já se soma com esse antiestatismo da burguesia interna, de certa forma, né? E diante daquela grave crise, que é aprofundada, então, pela questão do endividamento, né, externo e pelo aumento da dívida, que os Estados Unidos impõem ao terceiro mundo, né, chamado terceiro mundo, o Brasil se encontra diante de uma grande, digamos, de uma grande disjuntiva. Essa grande disjuntiva que vem com o processo de democratização, né, ela vai acompanhar aí a chamada década perdida, bom, sem crescimento econômico, com alta inflação e com um estrangulamento da sua balança de pagamento. Você tem que pagar a dívida externa e você não tem recurso, não gera divisas para isso. Então, a posição da política externa brasileira foi cada vez mais buscar tentar renegociar a dívida externa. O que os Estados Unidos fizeram? Né, nos momentos em que o Brasil teve que declarar a moratória da dívida, porque falaram, não consigo pagar. Chegou um ponto que não dá, né? Bresser Pereira sendo ministro da Fazenda e etc. Os Estados Unidos retalhavam as exportações brasileiras ainda. Então, de aço, de manufaturados, né?
E aí essa burguesia foi se colocando meio assim, não temos como continuar com essa agenda, e nos parece que não há mais alternativa, que era o próprio discurso usado pela Margaret Thatcher. Ou seja, que o mundo está mudando, a União Soviética está supostamente definhando, né, ou terminando esse processo, e que nós temos que aderir a essa agenda neoliberal. Só que aí, se você olhar essas políticas, eu chamo até que como se fossem uns círculos concêntricos do que é o neoliberalismo, ou seja, o que unificou ali, né, o conjunto do bloco no poder, ou seja, das frações de classes dominantes no Brasil, né, era a expectativa, novamente, né, da luta contra os trabalhadores, da flexibilização do trabalho, das leis trabalhistas, da diminuição dos impostos, pelas reformas administrativas, né. Depois, você tem um segundo eixo, que eram as privatizações. Ali já surgiram conflitos, né? Por exemplo, privatizar sistema elétrico, você vai manter ainda leilões e processos de compra para a burguesia industrial, que ela não tenha um aumento expressivo do seu custo de produção e etc. E o terceiro ponto era a abertura comercial. Ou seja, a burguesia industrial, na verdade, não estava interessada na abertura comercial. Ela entendia que, né, a diminuição dos custos com o trabalho, da flexibilização de trabalho, da diminuição dos impostos, da reforma trabalhista, da diminuição das políticas sociais e tudo mais, pudesse aumentar a sua competitividade. Então, ela passa a ocupar uma posição subalterna em relação à burguesia associada, que era quase que integralmente composta pelo capital financeiro, né? Então, interessado nesse processo de adequação, de consolidação do neoliberalismo. Mas chega ali, por exemplo, em 96, ela já começa a perceber que, né, primeiro, o impeachment do Collor já é fruto de como essa abertura comercial tinha sido muito radical. O Collor vai impor uma abertura comercial via medidas provisórias, sem muita negociação com o chamado empresariado, né, brasileiro. Ela já começa a quebrar. Você começa a ter um processo de falência, de desnacionalização. Então, o Brasil não vive, né? Liberalismo não é só desestatização, né? Mas ele é desnacionalização e desindustrialização. Desindustrialização em uma nação com uma industrialização tardia, né? Uma desindustrialização daí precoce, do ponto de vista do seu ciclo de desenvolvimento, né? Num momento em que o mundo está chegando na revolução, né, 3.0, passando para 4.0. E você tinha terminado o ciclo 2.0. Então, esse cenário se impõe, e aí a burguesia industrial começa a reclamar por mais protecionismo, né, em relação em setores específicos, tipo têxteis, brinquedos, o setor de brinquedos vai quebrar, eletroeletrônicos, né? E ela começa a galgar um espaço maior na cena política. Isso é muito colocado nas negociações da ALCA. Então, na verdade, o segundo governo FHC, ele está colocado numa tríade de negociações internacionais, que eram as negociações da área de livre comércio das Américas, o projeto dos Estados Unidos, a negociação Mercosul-União Europeia, que começa ali em 96, 99, depois, né, mais sólido, e as negociações da OMC. E todos esses processos visavam, na verdade, consolidar o liberalismo. Lembrar que, quando eu estou falando de neoliberalismo, não é simplesmente a abertura comercial, né? É a proteção de investimentos, a adequação ou liberalização para as compras governamentais, tudo aquilo que pode dar um espaço maior para essa burguesia brasileira. E, então, as negociações da ALCA vão ser um momento muito especial, digamos assim, em que tanto o agronegócio como a indústria vão passar a se articular, né, isso que os documentos, toda a pesquisa empírica que eu fiz foi mostrando, passo a passo disso, da percepção da ameaça que era a ALCA, tanto para o mercado interno, quanto já para o mercado regional, que era o mercado do Mercosul, ou seja, e que não teria capacidade de competição nisso. E que a abertura comercial que os Estados Unidos e a União Europeia impunham era uma abertura comercial unilateral. Não tinha contrapartida, por exemplo, mesmo para o agronegócio. A gente já pensa na troca desigual que seria,
né, uma abertura que permita acesso ao mercado para exportações de commodities, mas abra o mercado, né, industrial. Mas ele era muito além e ele era muito desigual nesse processo, porque os Estados Unidos não abrem mão, porque tem grandes lobbies do agronegócio e do aço, que é o maior interesse brasileiro de exportação para aquela formação social, e a Europa, porque a política agrícola comum é uma política de segurança nacional. Então, eles não abrem esse setor. E aí a burguesia interna vai se conformando, aqui por isso que eu estou falando, ela é multissetorial já nesse processo, ela não é mais só industrial, mas ela vai unificar agronegócio, mineração, construtoras e indústria da transformação, né, em nome de uma abertura comercial negociada. E em nome de uma agenda que garanta a permanência do Mercosul em detrimento da ALCA, né, e que faça o Brasil buscar, na verdade, mais mercados para exportação e que crie grandes empresas com capacidade de competir internacionalmente, de se internacionalizar. Então, tem uma certa adaptação, inclusive, da burguesia brasileira ao que é essa agenda neoliberal. E como é que você poderia competir? O neoliberalismo era o crescimento possível dentro do neodesenvolvimentismo, era o crescimento possível dentro do neoliberalismo, né, galgando uma espécie de competição. Aí sim é agenda competitiva, que não é só reduzir custos de trabalho, né? Então, como é que isso vai se articular? E se articula com as lutas dos trabalhadores, né, de setores populares no Brasil, que vão fazer uma grande campanha contra a ALCA, pelo medo que aquilo tinha de acabar com a indústria nacional, né, com os empregos. Mas vejam, ambos fazem de maneira paralela suas campanhas. A Fiesp e a CNI vão estudar isso e dialogar com o Estado brasileiro a partir da coalizão empresarial brasileira, enquanto setores populares fazem uma campanha massiva, que incluía também algo que eu acho que é bem importante disso, para a gente não falar só dos aspectos comerciais, mas há uma oposição ao protocolo 505, que era o protocolo da base de Alcântara do Maranhão, protocolo esse que retoma agora. Então, na verdade, os últimos 30 anos, a gente vai vendo também essas pautas retornarem, né? Então, Mercosul, União Europeia, base de Alcântara, tudo isso como uma agenda que oscila, e aí a minha grande questão é o seguinte, oscilou o bloco no poder, oscilou a fração de classe hegemônica, que transitou, então, aí, da hegemonia da burguesia associada e do imperialismo para a burguesia interna, com apoio forte das classes populares, que vão se beneficiar do conjunto das políticas que os governos Lula e Dilma vão fazer, no sentido da geração de emprego, né, das políticas sociais e distributivas, mas ela fez tudo transitar a posição política do Estado brasileiro no cenário internacional, que é sair de uma subordinação passiva para uma subordinação conflitiva, que foi um alcance de margem de manobra, que muitos chamam de protagonismo, de liderança brasileira no cenário internacional, mas é nada mais um alcance de margem de manobra em relação ao imperialismo, né? E algo que colocava, de fato, o Brasil numa outra situação, que era a unidade aí, ou a relação entre o projeto de integração na América do Sul e o projeto dos BRICS. E aí isso conformando, então, uma disputa própria, colocando o Brasil no eixo de uma disputa no cenário internacional, que é a atual disputa entre Estados Unidos e China. Então, essa é parte aí do que eu trabalho no meu livro, né, com muito documento empírico, fontes que eu fui buscar mesmo nas associações empresariais, tanto que é a foto da Fiesp, a capa do livro, né, tentando indicar isso, e veja, como essa alteração, como essa oscilação trouxe, né, ganhos e qualidades e questões políticas de outra natureza, mas que vão provocar, né, reações também e forma de organização que articula interesses externos e internos. Acho que isso também é importante falar, não estou falando de uma dependência que acontece só de fora para dentro, mas como próprios setores de classe dominante brasileira se interessam por ela e articulam e representam isso, né? E aí lembrar o seguinte, acho que uma grande mudança que o governo Lula vai fazer, se no governo FHC houve a quebra do monopólio da Petrobras, né, e um regime de concessão, foi adotar o regime de partilha do pré-sal. E ter uma expectativa de crescimento brasileiro, né, muito maior, muito superior
que é o que o pré-sal, de fato, conferia ao Brasil, né? E aí, com um regime híbrido, com aquele, você tem aí um alcance ainda maior dessa margem de manobra, né? O nível de conflitualidade e de alcance de poder mesmo que o Estado brasileiro poderia ter naquele momento começa a ser maior, né? E aí isso gera a própria reação. Acho que é dentro desse quadro que a gente tem que conseguir olhar e analisar. Esse foi o esforço aí do livro. Então, maravilha. Eu já fiquei aqui super interessada em ler seu livro, definitivamente, professora Tatiana. Então, vou repetir aqui o nome do livro, que é A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula. Então, para vocês que, como eu, né, ficaram interessados e interessadas em entender mais essa discussão, fica aí a indicação do livro. E aí, acho que já vamos caminhando, né, para o final dessa aula de hoje. E aí, Tatiana, eu gostaria de colocar uma pergunta para você, né? Você, ao longo da sua exposição, você destacou 3 características da burguesia brasileira: o caráter dependente, antipopular e antiestatista. E aqui eu faço uma pergunta para você, né? Talvez não tenha uma resposta precisa para isso, mas para você também nos ajudar a refletir, pensando nos desafios do desenvolvimento brasileiro, no cenário pós-Covid-19, qual dessas 3 características você considera ser a mais perniciosa e justamente aquela que a gente teria que centrar as nossas forças para lutar contra, né? E criar, quem sabe, um caminho diferente, né, no cenário brasileiro. Eu acho que a gente pode se apoiar na questão da dependência, mas para transformá-la numa burguesia que não seja antipopular. Acho que esse é o principal desafio, né? Então, veja, se apoia nisso, nesse conflito que ela tem com a burguesia associada com o capital externo, com o imperialismo, e tenta trazer ela, de fato, né, demonstrando como, né, uma possível aliança com os setores populares poderia trazer para um outro sentido, né, em um outro fortalecimento, e, de fato, a garantia de um projeto de nação, né? Acho que é isso, eu agradeço enormemente, peço desculpas para você aí, que eu acho que eu te dei muito trabalho, mas um prazer sempre dividir espaços com você e dividir a própria vida, como você mesma já nos denunciou aqui. Muito bem, não, eu que agradeço muito, professora Tatiana, pela parceria, não só nesse curso, a parceria na vida mesmo, né? Nós estamos lá juntas, lutando dia a dia pela construção de uma universidade pública, de qualidade inclusiva. Estamos aqui nos desafiando a levar essas reflexões para além dos muros da academia, então eu agradeço muito estar contigo nessa parceria. Gostaria também de mandar uma boa noite especial para o Hugo Rodrigues, que está acompanhando a aula de hoje. O Hugo tem nos acompanhado em vários cursos, em várias instâncias, né? E novamente reforçar o início do que falamos nessa aula de hoje, a respeito do perfil das pessoas que têm acompanhado esse curso, né, especialmente de mulheres e professoras. Então, essa é uma informação que me deixou bastante emocionada e bastante esperançosa também, com respeito ao que nós estamos tentando aqui fazer, que é levar essa discussão a quem nós imaginamos que realmente interessa, né? Porque se nós estamos falando de um processo de transformação, nós temos que fazer chegar essas reflexões para quem realmente interessa a transformação social, né? Enfim, então agradecendo mais uma vez a todos e todas que acompanharam mais essa aula do curso e convidá-las a voltar na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma janelinha aí do Facebook. Nós teremos uma aula com o professor Giorgio Romano, nosso também companheiro lá da UFABC, e ele vai falar sobre as transformações na política internacional e o Brasil, e na semana que vem eu volto novamente como mediadora da palestra, e aí depois vocês vão ter uma folguinha da professora Fernanda, que vai descansar um pouco nos bastidores. E a professora Tatiana também vai voltar, né, mediando outras aulas desse curso. Então, com os votos de boa noite a todas e todos, agradecendo a audiência de vocês. Por favor, façam repercutir o que nós estamos aqui discutindo, mesmo para quem não está inscrito. Agora é uma informação que está disponível para sempre na internet, então vamos fazer essa
essa reflexão girar, né, e chegar em mais mentes e corações para a gente promover essa transformação e essa construção de um projeto nacional, popular de desenvolvimento, que é o que todos nós, espero eu, queremos. Então, Tati, muito obrigada ao Wesley, ao Tiago, ao apoio da Escola do Parlamento, ao Pedro e ao Márcio, especialmente. Na semana que vem nós estaremos de volta. Muito obrigada ao público, obrigada, Wesley e Tiago, obrigada, Fernanda, uma excelente mediação. Até mais, gente. Até semana que vem.